Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz. Já estamos chegando por aqui para mais uma manhã com Deus. Eu já quero dar as boas-vindas a Ana Júlia. Tudo bom, Ana Júlia? Deus abençoe. Irmã Cristina, irmã Vera, irmã Onilda. Bom dia no nome do Senhor Jesus. Como é que vão? Tudo na paz? Esse fim de semana bonito que o Senhor está nos dando. Ontem foi um dia, finalzinho de outono. Estamos caminhando aí para o inverno, mas esse final de outono Deus está nos brindando com dias esplendidamente lindos, né? Hoje, daqui da minha janela, dá para perceber que nós vamos ter mais um dia bonito, de céu azul, de sol. Ontem, inclusive, fez até um bocado de calor, né? Bom dia, irmã Adelaide. Bom dia, irmã Flora. Deus abençoe. A pastora também já está aqui conosco. Irmãos, eu quero dar início nessa manhã, lembrando aos amados que hoje à noite nós teremos o nosso culto presencial, né? Segundo o decreto do nosso prefeito. Isso já há 2 semanas atrás, as igrejas estão liberadas para retomar as suas atividades presenciais. Então, depois de 2 semanas, né, a gente hoje então vai começar os nossos cultos presenciais. Eu quero lembrar a você algumas coisas que são extremamente importantes, né? A primeira delas é que o nosso culto começa sempre às 19 horas. A segunda é que para você participar do culto na igreja, você precisa levar a sua máscara, tá? Não é permitido permanecer nas dependências da igreja sem a máscara, ok? Então leve a sua máscara. Lá na igreja nós teremos álcool em gel, teremos álcool 70, você na entrada da igreja já vai poder fazer a sua asepsia, né? Nos banheiros nós teremos álcool em gel. Então, fique tranquilo quanto a isso. Nós já afastamos as cadeiras dentro da medida regulamentar, ok? Toda a igreja já está preparada. Ontem, quinta-feira, à noite ontem, durante todo o dia, eu e mais alguns queridos estivemos lá na igreja ajeitando o som, fazendo alguns retoques, né? Dando os últimos detalhes para que hoje à noite a gente possa retomar os cultos presenciais. E é importante que se diga algumas coisas. Primeiro, se você é uma pessoa que tem menos de 60 anos, é uma pessoa que não tem nenhuma doença pré-existente, não tem nenhuma comorbidade, você pode ir à igreja. Você que tem mais de 60 anos, você que tem alguma doença pré-existente, fique em casa, né? Se preserve em nome do Senhor Jesus, ok? E nós estaremos ao mesmo tempo, online, ao vivo, né? Como você preferir, estaremos transmitindo. Aliás, eu quero deixar claro para vocês que a partir de agora, mesmo quando os cultos voltarem na sua totalidade, dia de quarta-feira, dia de domingo de manhã, domingo à noite, os nossos cultos a partir de agora sempre serão transmitidos pela live, tá? Nós não vamos mais ter nenhum culto que não seja transmitido. E não para que pessoas não vão à igreja, não é isso, né? Mas para facilitar a vida daqueles que não podem de fato ir, que não podem de fato estar na igreja, tá bom? Então, hoje é nosso culto presencial. Se programe, ore pelo culto, ore para que o Senhor fale naquele lugar, ore para que a presença de Deus seja real ali. Se você vai ao culto, vá com alegria no seu coração, com motivação, convide alguém, lembrando que as pessoas vão sentar com cerca de 2 metros de distância umas das outras. Não teremos um culto específico para crianças. As crianças terão que ficar no colo dos seus pais, tá bom? Aproveitando também, eu quero estar incentivando você
a compartilhar com seu filho, com a sua filha, com alguma criança que você tenha, né, no seu círculo de amizade, de convivência. Hoje, a partir de hoje, às 10 horas, coladinho aqui com a nossa Manhã com Deus, nós teremos uma live para as nossas crianças a partir de hoje. Hoje, domingo que vem, todo domingo. Enquanto estivermos nesse molde do novo normal, nós teremos essa live. E a irmã diaconisa Fernanda que vai estar ministrando uma palavra para as nossas crianças. Então, motive seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, né? Aglomere-os aí dentro de casa, né? Junto à televisão. Se você tem uma Smart TV, que dá para pegar o sinal, né, da internet, dá para botar o YouTube lá, o Facebook, melhor dizendo, e se não, use o telefone. E assim, nós cremos que vai ser em torno de 20 minutos, meia hora, que a gente sabe muito bem que a atenção da criança é um tanto quanto dispersa, tá bom? Então, em nome do Senhor Jesus, para terminar esse momento, se você vai ao culto, vá com alegria no coração. Se você é daqueles que ainda não se sente à vontade, fique em casa, participe do culto conosco pela live, em nome do Senhor Jesus. E assim, né, vamos cada um viver a sua realidade. Aqueles que estão indo, aqueles que estão saindo, aqueles que estão se movimentando e aqueles que acham que ainda não devem fazê-lo, cada um faça aquilo que o seu coração determinar. Ninguém é mais crente do que ninguém, ninguém tem mais sabedoria do que ninguém, apenas cada um faz aquilo que o seu coração está com mais tranquilidade para fazer, e o Deus, que é Deus de todos, Senhor da igreja, vai estar liberando o seu favor, a sua graça sobre cada um, na medida exata, dentro daquilo que realmente deve ser. Amém? Lembrando que se você quiser, mais uma vez nós estamos ali, a Jéssica está pronta para anotar o seu pedido de oração. Então envie para cá o seu pedido de oração, mande aí no nosso Face, a gente vai estar anotando aqui, nós estaremos orando por esses pedidos no nome do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 18, 19 e 20. Eu quero nessa manhã fazer uma breve meditação com você na palavra sobre algo que é muito importante, algo que realmente é extremamente necessário para nós nesse tempo que se chama hoje. Na verdade, nós vamos falar aqui de algumas coisas que são uma necessidade na vida da igreja em todos os tempos. Sempre foram, agora são e continuarão sendo necessárias daqui por diante, daqui a 50 anos, 100 anos, até que Jesus venha. Amém? Então vamos orar. Já estou vendo aqui diaconisa Valéria, diaconisa Sandra, diaconisa Ana Cláudia, irmão Paulinho, aleluia. Outro dia desses aqui, eu falei, né? Irmão Paulo Santana, aqui em casa riram de mim, porque eu devia ter falado Paulinho. Então tá aí, Paulinho, nosso amado irmão, abraço aí com a sua família, no nome de Jesus. Estou vendo aqui, né? Família Monteiro, irmão Cláudio, irmã Ziane, o Isaías, o Daniel, o Samuel. Deus abençoe essa família bendita do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém? Muito bom tê-los aqui conosco nessa manhã. Então vamos meditar. Antes de nós lermos o texto, vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor nos dá. Obrigado, Pai, por mais um domingo em que nós podemos nos assentar diante da Tua Palavra e meditar sobre aquilo que a Tua Palavra nos diz, sobre aquilo que a Tua Palavra nos ensina, nos orienta. Então, Senhor, no nome do Senhor Jesus, fala conosco nessa manhã. Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, a entender aquilo que a Tua Palavra tem para nós. Gera fé no nosso coração, abre o nosso entendimento, tira as escamas dos nossos olhos, Senhor, para que possamos realmente ver aquilo que a Tua Palavra diz, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados,
capítulo 1 de Isaías, versos 18, 19 e 20, diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Porque a boca do Senhor o disse. Queridos, existem alguns textos na Bíblia, eu sempre digo aqui, né, que são clássicos. Alguns textos que são mais utilizados para se pregar sobre eles. Eles ajudam, até o pregador, né, no preparo, na condução da mensagem. Mas existem alguns textos também que não são tão favoráveis, né, que não ajudam tanto. E esse texto mesmo é um texto que, esses 3 versículos, que se enquadram um pouco esse perfil. É um texto que não é fácil de se pregar, porque fala sobre algumas coisas que muitas pessoas não gostam de falar, não gostam de ouvir falar. E é por isso mesmo que no versículo 20, o autor aqui ele termina dizendo assim, ó, porque a boca do Senhor disse. Nem sempre é agradável, nem sempre é acolhedor ouvir aquilo que o Senhor está dizendo, né? Porque a própria Bíblia vai dizer, e está aqui no livro de Isaías mesmo, se você continuar, você vai ver lá no capítulo 55, se não me falha a memória, né, que o caminho do Senhor é mais alto que os nossos. Os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Nós, seres humanos, sobretudo desse tempo, dessa época, desse tempo que se chama hoje, eu gosto muito de usar essa expressão, nós somos muito imediatistas, né? A gente quer pagar a conta do cartão de crédito, a gente quer resolver um problema emergencial, a gente quer, tanto que tem igreja aí que tem milagre urgente, não é isso? Não estou aqui falando da igreja, estou falando da questão em si, né? Teve uma igreja que se notabilizou, e você sabe muito bem disso, o culto do milagre urgente. Por quê? No tempo em que vivemos, né, todo mundo anda com muita pressa, correndo muito, e tudo é para ontem, tudo é para o mês passado. A gente já não tem mais aquela tranquilidade de esperar, de querer ver as coisas acontecerem. A gente quer que a coisa se resolva logo, né? E algumas pessoas, como iguais a mim, por exemplo, né, que eu não sei se eu sou hiperativo, mas enfim, eu gosto, né? A gente tem um pouquinho de ansiedade, aquela coisa, a gente quer ver as coisas acontecendo. Então, tem algumas coisas que às vezes não calam muito. E esse texto aqui, amados, ele está inserido num contexto em que o Senhor está corrigindo o seu povo, em que o Senhor está chamando a atenção do seu povo para algumas coisas que são extremamente importantes, para algumas coisas que são extremamente necessárias. Se você olhar para esse capítulo 1, um pouco antes, a partir do versículo 10, você vai ver aqui uma fala onde Deus, através do profeta Isaías, está condenando o culto hipócrita, por exemplo, né? Ou seja, o ajuntamento de pessoas que faziam isso apenas como um hábito, como um costume, como um protocolo, porque haviam aprendido, porque não sabiam fazer de outra forma ou de outro jeito. Mas Deus fala, né, que apesar de sair da boca deles, né, algumas palavras que poderiam fazer um sentido no contexto religioso, a Bíblia vai dizer aqui nesse capítulo 1 que na verdade o coração deles estava longe do Senhor. E nesse tempo que nós estamos vivendo, sobretudo com o advento dessa pandemia, bom dia, irmã Célia, bom dia também ao diácono Kleber, Deus abençoe a vida de vocês, a gente corre o risco de estar perdendo um pouco o foco de algumas coisas extremamente importantes para nós, né? Existem coisas que não
não deixaram de ser importantes. Existem coisas que não ficaram lá atrás, né? Observe que a igreja, ela vive numa caminhada. Eu estava meditando aqui nisso que eu ia falar, e eu estava pensando acerca do povo de Israel, quando saiu do Egito, né? Havia uma palavra de que esse povo seria levado para uma terra chamada Canaã, onde manava leite e mel. Havia essa palavra. Mas entre o Egito, o lugar de escravidão, e Canaã, o lugar da bênção, não havia uma trajetória, havia uma caminhada, havia um deserto. E nós, como crentes no Senhor Jesus, como povo de Deus, não podemos nos esquecer disso. A nossa vida não se resumiu àquele dia lá atrás, quando eu e você ouvimos uma pregação, uma ministração da palavra de Deus, reconhecemos o nosso pecado, pedimos perdão a Deus e passamos a fazer parte do rol de membros de uma igreja. Não. Na verdade, ali nós começamos uma jornada. Nós começamos uma caminhada, a caminhada cristã. Uma caminhada onde nós devemos seguir os passos do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer que a expectativa do céu é que nós, homens e mulheres de Deus, cheguemos à estatura do varão perfeito, a perfeita varonilidade de Cristo. O que significa isso? Resumindo assim, de uma forma bem simples mesmo, a nossa caminhada tem que ser no sentido de nós cada vez nos parecermos mais com Jesus. E o pior, irmãos, é que muitos de nós, muitos crentes, acham isso impossível, quando na verdade não é, porque Jesus, sendo Deus, Jesus veio a essa terra também como homem. Jesus era 100% Deus, mas também 100% homem aqui na terra. Jesus não veio como um ser angelical e andou por aqui, né, como se fosse uma caminhada metafísica. Não, ele foi homem. A Bíblia vai dizer que Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus foi tentado pelo diabo. Jesus viveu tudo que nós vivemos. Mas sendo homem, o Deus como homem, ele prevaleceu. É por isso que ele deixa para nós, lá em João capítulo 16, aquela célebre frase: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Ou seja, é possível nós vivermos uma vida acima das circunstâncias. Sabe, amados, esse tempo em que nós estamos vivendo é um tempo que tem desgastado muita gente, que tem desgastado muita igreja, que tem desgastado muito pastor, que tem desgastado muitos líderes. E em nome do Senhor Jesus, eu quero lembrar você, a igreja do Senhor, ela continua viva. E eu não estou falando de Querigma, eu não estou falando da congregacional da Silva Cardoso, da congregacional de Santíssimo, da congregacional de Senador Camará, vocês conhecem bem. Eu não estou falando da Assembleia de Deus de Bangu, da Batista de Bangu, da Batista de Campo Grande. Não, eu estou falando da igreja militante, a igreja do Senhor, a igreja que é composta de todos os santos de todas as épocas. Essa igreja continua viva, essa igreja continua com pujança, essa igreja continua com graça, essa igreja continua com vigor. E eu e você precisamos viver essa realidade hoje. Mas o fato é que, por conta de tantas coisas que têm acontecido, nós temos perdido um pouco o nosso foco. Bom dia, irmão Adilson, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Temos perdido um pouco do nosso foco. E nós não podemos perder o foco. Eu tenho dito isso aqui constantemente nas nossas lives. Não perca o seu foco. E eu sei que você tem as suas demandas. Eu sei que você tem os seus percalços, tem as suas necessidades. Eu sei, porque eu tenho os meus, né? Eu tenho as minhas necessidades, as minhas lutas
pessoais. Mas aqui hoje, amados, nós vamos falar sobre igreja, sobre homem e mulher de Deus, sobre o povo do Senhor. E como igreja, como povo de Deus, existem algumas coisas que são extremamente necessárias na vida cristã, que nós não podemos deixá-las de lado. E antes de eu falar delas, eu quero citar algo que eu vou citar agora e que eu vou citar logo mais à noite na mensagem lá na igreja. Eu tenho dito isso aqui, irmãos, nós nos tornamos especialistas em julgar a vida alheia, em observar a vida alheia. Mas nesse tempo, não há algo tão importante quanto nós nos voltarmos para dentro de nós, olharmos para nós, para o nosso coração. Às vezes eu olho, sabe, irmãos, eu estou aqui com o meu telefone, né, que a gente utiliza nesse tempo para entrar no Face, no YouTube, para tantas mídias que tem aqui, você que tem Twitter, né, vai por aí afora. A gente usa isso aqui para ver a vida das pessoas, o que as pessoas estão fazendo. E é interessante que eu observo aqui que muitas pessoas, elas julgam as atitudes dos outros. Elas julgam os comportamentos dos outros, o que os outros têm feito, como os outros têm se comportado, têm falado, aonde as pessoas vão, com quem as pessoas convivem, se relacionam. Mas nessa manhã, só estamos eu e você aqui. Amém? Só eu e você. Como é que você está? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua vida espiritual? Sabe, o texto começa dizendo no versículo 18, vinde, pois, e arrasemos, diz o Senhor. Ele está falando comigo e contigo. Vinde, vem cá, vamos conversar. Vamos trocar algumas informações. Vamos dialogar. Sabe, irmãos, nós, a igreja desse tempo, nos tornamos uma igreja muito pedinte. A gente só vai pedir. E não há pecado em pedir. O problema é o só pedir. Né? Todos os cultos aqui eu tenho pedido a você, lance para cá, para nós, escreva o seu pedido de oração, quer dizer, digite, né? Digite seu pedido de oração, que a gente vai orar aqui, nós vamos lembrar e tal. Né? Ontem, por exemplo, eu recebi um vídeo do meu irmão, da neta dele no hospital, escovando os dentes, irmãos. Coisa linda, né? Algo que você tem me ajudado aqui a clamar em favor da Gabriele. E ela estava deitadinha na cama, com um semblante legal, ela está melhorando. Ela está correspondendo ao tratamento que está sendo feito. Estava escovando o dentinho, escova de dente, com a carinha de sapeca. A gente pede, a gente clama. Outro dia desse, a irmã Ziane agradeceu pelas orações, fez o exame lá que ela precisava fazer e o resultado deu negativo. Quer dizer, não tinha nenhum problema, né? Talvez o que ela estava se sentindo era proveniente de estresse, né? de preocupação. Esse ambiente que nós estamos vivendo. E tantos outros pedidos que nós já tivemos aqui. O tio da diaconisa Fê, que teve alta. Enfim, né? Pessoas que estavam com Covid por quem nós oramos, parentes de membros da igreja, e as pessoas ficaram curadas. Pedir não é pecado. Aliás, o próprio Jesus disse, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á. A grande questão, amados, é nós não nos tornarmos apenas uma igreja pedinte. Crentes que só param para orar, para pedir algo para Deus. Eu estava, antes um pouco de nós começarmos aqui a nossa live, eu estou vendo aqui, quero dar as boas-vindas à irmã Lucimar. Deus abençoe a irmã, ela que é irmã da nossa querida pastorinha Ana, Deus abençoe. Estou vendo aqui também meu cunhado Leandro, está aqui conosco hoje, nessa manhã. Deus abençoe a sua vida também, em nome de Jesus. Então, nós não podemos nos tornar pessoas que param só para pedir. Eu estava ouvindo uma pregação de um pastor, um pouquinho antes da gente entrar aqui, e é interessante, ele estava falando exatamente isso. Ele dizia assim, eu não quero ser um pastor que ora só para preparar um sermão, que ora só para poder pregar na hora do culto. A gente só não podemos nos tornar uma igreja pedinte que só pede.
Jesus está falando aqui, Deus está falando, o Espírito Santo está falando, vinde, razoemos, vamos conversar. Da mesma forma que nós conversamos com Ele sobre as nossas necessidades, sobre as coisas que nós queremos, vamos conversar com Ele sobre nós. Como é que está o teu coração? Você tem amado as pessoas ao teu redor? Você tem lidado bem com as circunstâncias? Você é alguém que tem comunhão com esta palavra? Você é alguém que tem uma vida, uma prática de oração? Ele está dizendo, vinde. E o nosso Deus, amados, Ele é tão tremendo, que olha o que Ele continua dizendo aqui, ó. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão como a neve. Ainda que você tenha, que os seus pecados sejam gritantes, sejam visíveis, sejam notórios, que todo mundo perceba que você comete coisas que não são legais e, sobretudo, você sabe disso. Ele diz aqui, ó, ainda que seja assim, eu vou mudar a tua história. O que precisa acontecer é você vir, é você se dispor. Sabe, essa igreja desse tempo que se chama hoje precisa ser uma igreja mais disposta a se expor para o Senhor. E é interessante, amados, que nós ainda estamos aí, né, iniciando esse novo normal. Então nós ainda estamos nessa fase de igrejas dentro de casa, né? Muitas pessoas ainda vão continuar assistindo pelas lives. Ou seja, você não está se expondo diante de ninguém, ninguém está vendo nada, ninguém está falando. Você está dentro de casa, se exponha para o Senhor. Porque a primeira necessidade da igreja, algo premente, algo importante, algo essencial, algo, como eu gosto de dizer para aqueles que estudam direito, estudaram, né? Algo que é sine qua non, sem o qual a igreja não pode viver, é um verdadeiro arrependimento. Sabe, amados, nós temos vivido um tempo de remorsos espirituais. Tem muita gente dentro da igreja do Senhor, a igreja é a instituição, apenas vivendo à base de remorsos. E o remorso, ele é danoso, porque o remorso é aquele negócio que, puxa vida, por que eu fiz isso, meu Deus? Por que eu falei? Por que eu fui? Por que eu não fiz? Por quê? Mas no outro dia faz exatamente a mesma coisa. Remorso é completamente diferente de arrependimento. Arrependimento é algo que nos faz mudar de comportamento. Arrependimento é algo que nos faz mudar de compasso. Ele diz aqui ainda no versículo 18, ó, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. É preciso haver verdadeiro arrependimento. E o verdadeiro arrependimento, meu amado e minha amada, só vem quando de fato há o reconhecimento do erro, do pecado. É tempo de nós pararmos de olhar para o erro, para o pecado, para a falha do outro e olharmos para nós. Para nós. Sabe, talvez, amados, as igrejas que estão retornando aos seus cultos presenciais, talvez hajam pessoas que estejam esperando só o retorno para apontar algumas falhas, alguns erros, alguns defeitos, algumas atitudes em algumas pessoas. Mas e nós, e eu, e você, como é que estamos? Sabe, amados, reconhecer o seu próprio erro é dizer, eu entendo que eu preciso melhorar. E mais, arrependimento não passa apenas pelo fato de um mero reconhecimento, mas passa pelo fato de um reconhecimento com mudança de atitude, com mudança de prática. O arrependimento, ele começa com o reconhecimento do meu erro. E ele prossegue com o meu pedido de perdão. E ele termina com o não fazer mais aquilo. O Senhor está falando para aquele povo ali, o povo dele, o povo de Israel, olha, vocês têm me incomodado com as atitudes de vocês.
Olha o versículo 14 desse capítulo 1 que diz: as vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Sabe, irmãos, nós não podemos viver uma realidade religiosa puramente contraditória. Nós precisamos viver uma realidade religiosa verdadeira, pura, transparente, cristalina. Hoje pela manhã tomávamos o nosso café aqui, minha filha conversando comigo aqui, ela falou algo e eu disse para ela assim, não importa o que os outros fazem ou falam, o que importa é o que eu faço e o que eu falo. Hoje tem muita gente dentro da igreja que está saindo da direção, que está se desviando, que está saindo da igreja, que está voltando a práticas pecaminosas, porque tem olhado para a realidade da vida de outros. Irmãos, quero lembrar vocês, Pedro vai dizer que no final de tudo, cada um vai dar contas de si. Ninguém vai ficar impune. Então, em nome do Senhor Jesus, não vamos perder o jogo no finalzinho do segundo tempo. Vamos prosseguir nessa caminhada. O Senhor está preparando a sua igreja. Bom dia, irmã Tânia, irmão Jair, irmã Silvia. Bom dia, pastor Renato Lolli. Que bênção, hein? Diretamente lá de Cabo Frio, está conosco aqui nessa manhã. Seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Quero dar as boas-vindas também ao Jean e à gloriosa Fernanda. Aleluia, Deus abençoe a vida de vocês. Mas o verdadeiro arrependimento precisa ser uma prática real na nossa vida, irmãos. Sabe, a igreja hoje, essa é a minha concepção, ela se dividiu em duas vertentes. Ou pessoas procuram ser crentes totalmente, robotizados, ou alguns querem ser crentes totalmente liberados. A Bíblia fala para nós que tem que haver o equilíbrio, e não existe equilíbrio sem arrependimento. A minha vida não mudou quando eu levantei a minha mão e aceitei a Jesus. A minha vida muda todo dia, a cada passo que dou, a cada arrependimento, a cada confissão de pecado, a cada vez que eu digo não para a minha carne, a cada vez que eu digo não para esse mundo, a cada vez que eu digo sim para o Senhor. Vinde, pois, e arrazoemos. Vinde, pois, vamos conversar, vamos dialogar. Arrependimento tem a ver com começar de novo, sabe? Com você tomar um novo posicionamento. Olha aqui no capítulo 1 de Isaías, versículo 16, o que Deus vai falar através do profeta. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Irmãos, tem um sem número de crentes que pensa que as coisas erradas que faz, ninguém está vendo. Eu posso não ver. Você pode não ver o que eu faço de errado, mas Deus vê. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. O salmista vai dizer que os olhos do Senhor contemplam a bons e maus. Deus vê. Sabe, amados, arrependimento é um ato de purificação. Arrependimento não é um ato de eu chorar, de eu falar, puxa, por quê? Puxa, meu Deus. Mas é um ato de eu lutar contra mim mesmo, de eu dizer não. Eu citei aqui logo no início da minha mensagem, que eu me lembrei da trajetória do povo de Israel em direção a Canaã. A gente vê que logo assim que Moisés morre, a primeira tarefa de Josué é fazer o povo passar o Jordão e enfrentar Jericó. E é interessante que o texto vai dizer que Jericó é uma cidade extremamente fortificada, cercada por muralhas. E o Espírito Santo ministrava ao meu coração que na nossa vida é exatamente assim. Quando nós nos convertemos, somos tirados do Egito e colocados numa caminhada em direção a Canaã espiritual, nós nos deparamos
com algumas muralhas intransponíveis, que são os nossos próprios pecados. Quantos homens e mulheres de Deus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, membros de uma igreja, pessoas honestas, pessoas sinceras, que querem viver a realidade do Evangelho, não se debatem nas suas casas, nos seus momentos de solidão, sabe, nas madrugadas, com pecados que estão aqui dentro, que ninguém sabe, que ninguém vê, mas a própria pessoa sabe disso. Deus vê, como eu disse aqui. Então, irmãos, é necessário para a igreja nesse tempo, foi lá atrás e vai continuar sendo, até que Jesus venha buscar a sua igreja, o verdadeiro arrependimento. Uma atitude de limpeza, de transformação, de lavagem no nome do Senhor Jesus. Sabe, o Senhor, Ele não olha para nós enquanto atitudes meramente externas, mas Ele olha para o nosso interior, para dentro do nosso coração. E nós, seres humanos, nós temos algumas habilidades, entre elas, aquela que a gente pode estar sentindo algo, mas pode estar fazendo externamente uma coisa completamente diferente. E o que Deus quer é que o nosso interior, com as nossas atitudes externas, sejam coerentes, sejam correspondentes, elas se completem. As nossas atitudes externas, elas têm que condizer com aquilo que está dentro de nós. E aquilo que está dentro de nós tem que condizer com as nossas atitudes externas. Ele está dizendo, verso 19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas para ter um verdadeiro arrependimento, nós precisamos ter um coração submisso. E nós vivemos um tempo extremamente difícil, complexo, irmãos, para essa realidade de submissão. Porque as pessoas hoje, como eu disse aqui há alguns dias atrás, os crentes hoje, uma boa parte deles, se tornaram pastores da sua própria vida. Querem direcionar a sua vida ao seu bel prazer, com interpretações pessoais, particulares e exclusivas. Quando na verdade não é assim que funciona. O Senhor está dizendo aqui através do profeta Isaías, você precisa de um verdadeiro arrependimento, mas só se arrepende de verdade aquele que é submisso, se quiseres. Você não é obrigado a se arrepender, mas ouça o que eu vou lhe dizer com todo carinho, meu amado e minha amada. Se você não se arrepender de fato e de verdade, você não é um verdadeiro, um genuíno homem, uma genuína mulher de Deus. Você pode ser membro de uma igreja, você pode congregar em algum ambiente religioso, mas você não tem parte com esse Deus. Porque somente quem tem uma vida de arrependimento genuíno, verdadeiro, somente uma pessoa submissa, uma pessoa que realmente se coloca diante do Senhor e diz, Senhor, o que tu queres que eu faça? Ser obediente ser submisso, é ser obediente a Deus e não aos seus próprios pensamentos. Aliás, a Bíblia vai dizer, Jeremias é quem cita isso, enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Sabe, irmãos, nós somos ovelhas. Ovelha precisa ser conduzida, precisa ser direcionada. Então, em nome do Senhor Jesus, vamos nesse tempo olhar para dentro de nós. Vamos nos submeter à palavra de Deus, porque a Bíblia diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Só que muitos de nós pensamos nesse versículo aqui só no que diz respeito aos bens materiais. Irmãos, o Senhor não fica devendo nada para ninguém. Tudo que é seu está lá reservado nas mãos do Senhor. Tudo que é teu Ele vai te dar, Ele vai te abençoar, Ele vai abrir as portas, Ele vai derrotar os inimigos, Ele vai te tirar do meio do deserto. Tudo que você precisa Ele tem para você. Mas você precisa entender que isso é para aqueles que vivem uma vida de submissão, sabe? Uma vida de obediência, uma vida de
de rendição. Precisamos nos render, irmãos. Hoje nós vivemos, alguns anos atrás, nós tivemos no nosso Brasil uma campanha do desarmamento. Mas foi do desarmamento bélico. Nós vimos aí nos noticiários pessoas entregando suas armas de fogo, ganhando uma verbazinha do governo, e aí vimos tratores passando por cima, quebrando armas. Amém, tudo bem, mas as pessoas se notabilizaram ao longo dos anos por construírem armas interiores. Hoje nós vivemos num mundo extremamente armado. Pessoas armadas, pessoas prontas para dar uma resposta, pessoas prontas para reagir, pessoas prontas para se rebelar. Em nome do Senhor Jesus, amado, a igreja tem que ser tem que viver uma realidade de desarmamento, sabe, de rendição, como a gente diz aí no entendimento popular, é um ato de você levantar as mãos e se render. Renda-se ao Senhor em nome de Jesus. Não olhe para a atitude do seu marido, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, do vizinho, do pastor, do oficial, do crente. Olhe para você nessa manhã. Eu te convido, eu te convoco, olhe para você. O Senhor está dizendo: vinde, arrazoemos. Vem, vamos conversar. Vamos falar sobre essas coisas que estão te incomodando, que estão te prendendo, que estão impedindo você de avançar para uma vida cheia do meu Espírito. É o Senhor quem diz isso para você nessa manhã. Então, amados, é extremamente necessário para a igreja um verdadeiro arrependimento. Aqui nesse capítulo 1 de Isaías, nós vemos isso. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Ele está vendo, Ele está contemplando. Talvez com aqueles com quem você convive, você pode ser um bom argumentador e pode ser alguém que constantemente ganha nos seus argumentos. Mas diante do Senhor, você não consegue, porque os olhos dele veem tudo. A igreja nesse tempo tem a necessidade de um verdadeiro arrependimento. Para ter um verdadeiro arrependimento, ela precisa ser uma igreja submissa, uma igreja que se rende, uma igreja que se dobra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E isso, amados, está em contraponto ao versículo 20, porque olha o que diz: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Você pode optar. Você não precisa ser submisso. O Senhor não quer ninguém robotizado, não quer ninguém obrigado. Muito pelo contrário. Ele quer, e a Bíblia vai dizer isso lá em João, que Ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ele está procurando esse tipo de gente, esse tipo de adorador, essa espécie, ou esse espécime, se você assim preferir, de adorador. Ele não quer ninguém que faça o que faz obrigado, ninguém que ora porque tem que orar, ninguém que vai à igreja porque tem que ir, ninguém que dizima porque tem que dizimar, ninguém que canta porque tem que cantar. Não, ele quer que as pessoas sejam o que são por causa do amor dele que flui das suas vidas, por causa da manifestação do Espírito Santo dele que age de dentro para fora em nós. Então é extremamente necessário, na realidade da igreja de hoje, verdadeiro arrependimento. É extremamente necessário um coração submisso. E para concluir a minha palavra nessa manhã, eu disse que era uma breve meditação, é necessário para a igreja de hoje, amados, porque nós aprendemos que ser igreja é ir para lá no domingo, ser igreja é levar a Bíblia nas mãos, debaixo do braço. Apesar de que isso mudou muito de alguns anos para cá, com o advento do celular, as pessoas põem a Bíblia no celular. E eu já tive problema com isso, mas hoje não tenho problema com isso não.
Anote a Bíblia no seu celular, leve o seu celular. Se você puder levar a sua Bíblia, amém. Eu acho que é melhor. Mas se não, leve no celular, no tablet, no iPad, no iPod, enfim. Ser crente não é isso só. Né? Essas práticas, esses comportamentos. Ser crente não é fazer peça no final do ano. Ser crente não é fazer peça na Páscoa. Ser crente não é participar do ministério de louvor. Ser crente não é ser integrante do ministério de dança. Ser crente não é fazer parte da liderança da igreja. Não. Ser homem, mulher de Deus é ser alguém que deseja ardentemente cada vez mais e mais do Senhor. No verso 19 ele diz: se quiserdes, se desejardes, se for esse o teu intento, se for essa a tua intenção, se for esse o teu desejo, se for isso que queima dentro de você, sabe, irmãos? A Bíblia mostra para nós, e nesse texto, sobretudo, dentro desse contexto do capítulo 1 de Isaías, Deus está dizendo: olha, eu quero uma igreja que viva o verdadeiro arrependimento, eu quero uma igreja que seja submissa à minha vontade, eu quero uma igreja que tenha um desejo ardente por mim, que me deseje. Porque, amados, hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas querem a bênção que Deus pode dar e estão abrindo mão do Deus que dá a bênção. Sabe, eu já disse isso aqui, vou repetir, eu gosto de usar essa expressão, né? Há uma canção do Ministério Passatar que diz: é impossível alguém estar perto de Deus e suas bênçãos não ter. É impossível. Sabe, irmãos, a imagem que eu particularmente tenho do meu Deus é de que Deus, quando Ele anda assim, quando Ele caminha, né? No bojo do seu manto, no bojo da sua glória, existem bênçãos, existem favores, existe a graça do Senhor sobrenatural. E à medida que Ele passeia pela terra, à medida que Ele anda no meio da igreja, à medida que Ele entra nas nossas casas, essas coisas vêm a reboque. Sabe, as bênçãos do Senhor, os milagres do Pai, aquilo que Ele pode fazer e que Ele pode gerar, vão passando, porque Ele não anda desprendido, desligado, desconectado daquilo que Ele faz. Aquilo que Ele é está intrinsecamente ligado àquilo que Ele faz. E aquilo que Ele faz está intrinsecamente ligado àquilo que Ele é. Ele mesmo diz na sua palavra: eu sou galardoador daqueles que me buscam. Ele nos abençoa. Sabe, esse tempo existe uma necessidade de que a igreja deseje o Senhor ardentemente, de que a igreja queira o Senhor. Deus quer uma igreja assim, uma igreja desejosa dele, uma igreja que o queira, uma igreja que o busque, uma igreja que o ame, uma igreja que o adore. Sabe, irmãos, tem gente que chega na igreja, parece que está fazendo algo para o pastor, para o irmão que está do lado. Não gostei dessa canção, não gostei dessa maneira, não gostei dessa forma. O culto não é para mim, não é para você, não é para o irmão do lado, é para o Senhor. Ele é o espectador do culto. Ele é que vai receber o culto. É Ele. Então é extremamente necessário para a igreja desse tempo que ela viva uma realidade de verdadeiro arrependimento, que ela viva uma realidade de submissão, que ela viva uma realidade de desejo ardente por esse Deus. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Não importa a realidade pecaminosa que você vive, o Senhor pode te libertar disso. Jesus morreu na cruz por isso. Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele quebrou a ligação da tua vida com as trevas. O que você tem, o que você vive, ainda são resquícios do passado, mas que podem ser lavados, purificados, mas que podem ser tirados da sua vida, como diz o versículo 6 desse capítulo 1. Então, irmãos, nesse tempo que se chama hoje, vivamos essa busca.
essa caminhada, essa jornada de verdadeiro arrependimento. Não vamos viver de remorsos em remorsos. Viver uma vida de submissão, se submeta à vontade do Senhor. Você que não vai à igreja nesse tempo, porque você tem dificuldades realmente, porque você realmente não faz outras coisas, amém. Mas não deixe de ir à igreja à toa, por nada. Por favor, em nome de Jesus, não faça isso, queridos. Não faça isso. Porque se você hoje não vai para a igreja à toa, simplesmente porque você não quer, simplesmente porque você discorda, não esqueça, os olhos do Senhor, os nossos atos estão diante dos olhos do Senhor. Amém? Esse tempo a igreja precisa ser desejosa desse Deus, querer esse Deus, buscar esse Deus cada vez mais. Então que você viva nesse tempo, nesse passo, nessa batida. E certamente, irmãos, nós vamos experimentar de Deus coisas tremendas, sobrenaturais, gloriosas, no nome do Senhor Jesus. Amém? A Jéssica vai me passar aqui alguns pedidos de oração. Nós vamos estar orando hoje pelo Miguel Lacerda. Ele fraturou o braço e descobriu um cisto ósseo no úmero. Ele é filho de uma antiga colega de trabalho da Jéssica, minha filha. Vamos orar também pelo irmão Cláudio, pede oração por ele. A irmã Célia pede oração pela sua saúde. A irmã Vera pede oração também pela sua saúde. Vamos orar por ela. Orar também pela irmã Célia, que está muito mal. A irmã dela. A irmã da nossa querida irmã Célia está muito mal, né? Ela está com Covid. E que Deus faça a vontade dele na vida dela. Vamos agradecer pela recuperação do meu cunhado Maurício, que esses dias aí, alguns dias atrás, teve o que os médicos suspeitam de um AVC. Né? Ainda está internado, mas já está melhor. Vamos orar agradecendo. E orar também pelo meu cunhado Leandro, que pede oração por ele, pela sua família, pela sua saúde. E ele agradece porque se recuperou de uma infecção que estava incomodando a vida dele. E você que não teve tempo, não pediu, né? Não fez o pedido de oração, eu vou incluir também o teu pedido aqui em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, novamente nós nos colocamos diante do Senhor como igreja nessa manhã, orando por esses pedidos aqui, Pai. Senhor, obrigado porque nós não apenas nos dirigimos ao Senhor para pedir, mas esse é um momento específico, Pai, em que a igreja se coloca para clamar, para se colocar na brecha, para interceder por aqueles que necessitam de uma graça do Senhor. E nós oramos pelo Miguel, Pai, pedindo que o Senhor o abençoe, pedindo que o Senhor cure a sua vida, que esse cisto no seu úmero, Pai, não seja maligno, que ele possa sair dessa situação, Deus, com a graça do Senhor em nome de Jesus, que essa fratura no seu braço possa ser restaurada num espaço breve de tempo, no nome de Jesus, e que ele possa receber no seu corpo o favor do Senhor. Oramos pelo irmão Cláudio, né, ele que tem constantemente pedido as nossas orações. Ora por ele, pela sua saúde, pela sua vida profissional, pela sua família. Guarda o teu servo, abençoa, abre portas. É a minha oração no nome de Jesus. Oramos também pela saúde da irmã Célia, pela saúde da minha cunhada Vera, te pedindo, Senhor, que o Senhor as abençoe no nome de Jesus. O Senhor sabe aquilo que a está incomodando, aquilo que tem acometido o seu corpo. Deus, que elas sejam restauradas. Nós liberamos uma palavra sobre essas enfermidades. Saiam no nome de Jesus. Deixe a irmã Célia, deixe a irmã Vera, que elas se recuperem, que o corpo delas reaja e que elas possam, em nome do Senhor Jesus, provar de uma saúde física, espiritual, emocional, no nome do Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela melhora no quadro do meu cunhado Maurício, ele sofreu esses dias, né, com aquilo que pode ser um AVC. Obrigado que se recuperou, já está no quarto, que ele saia daquele hospital, Pai, curado,
restaurado plenamente no nome do Senhor Jesus. Também oramos mais uma vez pela irmã, da nossa querida irmã Célia. Ela, Deus, que ainda não conseguiu, Senhor, vencer esse Covid, está no hospital. Senhor, em nome de Jesus, entra nessa situação, que a tua intervenção seja notória, seja visível, seja palpável a ela e aqueles médicos. Te agradecemos a Deus pela recuperação do Leandro, meu cunhado, né, que teve um problema de infecção, está recuperado, mas se você com ele que sofre de diabetes, que o Senhor o abençoe, que o Senhor o restaure também e que, sobretudo, Senhor, ele continue firme na tua presença. Pai, eu oro pela igreja, eu oro pelo teu povo, eu oro, Senhor, para que o Senhor nos ajude como igreja nesse tempo, Senhor, com todas as dificuldades e tudo aquilo que acontece, fazemos uma igreja que viva verdadeiro arrependimento, uma igreja submissa, que se rende ao Senhor, uma igreja que te deseja, uma igreja que não quer apenas as bênçãos, uma igreja que não barganha, mas uma igreja que se doa, uma igreja, Senhor, que quer cada vez mais viver, Pai, a essência daquilo que é o Senhor. Pai, envolve a nossa igreja, toma querigma nas tuas mãos, toma o teu povo, aqueles que estão frios na fé, aqueles, Senhor, que por conta do distanciamento social, Pai, ficaram, Pai, um pouco, frios, um pouco desmotivados, Senhor, que nesse tempo agora de retorno aos cultos presenciais, o teu Espírito, Senhor, se mova com força, com graça, se mova, Senhor, com intensidade para a glória do teu nome. Toma o culto de hoje à noite, Senhor, é um culto diferente, é um novo normal, Senhor, mas que o Espírito do Senhor continue sendo a essência desse culto, continue sendo, Pai, o agente do nosso culto, da nossa adoração, é a nossa oração, o nosso pedido, que a tua palavra continue sendo a nossa regra de fé e prática, que em nome de Jesus, Senhor, nós nos lavemos, nos purifiquemos, que nós tiremos de nós toda a maldade, para que os olhos do Senhor não contemplem a maldade no nosso coração. Essa é a nossa oração, é o nosso desejo nessa manhã de domingo, em nome de Jesus. Deus te abençoe, amados, te dê um domingo na presença dele. Lembrando, daqui a 2 minutos, 10 horas, começa a live das nossas crianças, né? Querigma Kids. Então, bote suas crianças aí, Diaconisa Fê, você conhece a Diaconisa Fê, com todo aquele aparato, com todo aquele jeito dela maravilhoso, vai estar ministrando para as nossas crianças e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Você que vai à igreja, te espero logo mais. Você que ainda não vai, te espero na live. Estaremos juntos em um só espírito, vivendo o verdadeiro arrependimento, a submissão e rendição e desejando o Senhor para a glória do nome dele. Fique na paz, Deus te abençoe.